Meu boa noite, fraterno, carinhoso a todos. Dia 18 de abril, agora, o Espiritismo faz 169 anos, né? O marco formal do surgimento da doutrina é o Livro dos Espíritos. Então, como eu venho uma vez por mês, eu não poderia deixar de passar a oportunidade de refletirmos em torno da proposta espírita e também do codificador. Por quê? Porque o espírita, infelizmente, não dimensiona a grandeza desse espírito extraordinário que foi Kardec. E, obviamente, nem todos têm disposição para o estudo biográfico das personalidades que são, efetivamente, no campo religioso, importantes. Para nós, Kardec é a principal delas. Mas é importante que a gente se utilize de maneira racional, deixando de lado os achismos, né? Na tribuna espírita não cabe achismo. A tribuna espírita, ela precisa refletir a verdade espírita, dentro das limitações do expositor, do palestrante, as limitações dos médios, dos dirigentes, mas com extremada boa vontade, no sentido de ser um porta-voz mais leal e fiel possível. Então, existem inúmeras possibilidades aventadas das encarnações anteriores de Kardec. Embora isso não seja importante, isso gera uma certa celeuma dentro do movimento espírita. Então a gente vai encontrar Amenófis, né, a encarnação de Kardec, época do Egito, Josué, Moisés, Elias, Platão, o druida Allan Kardec, João Batista, Quirilius Cornélios, Jean Rus, Chico Xavier, até o Chico Xavier, né, eles afirmam sem confirmação, sem elementos fáticos, de que foi Kardec. Então, quando a gente para estudar dentro do que a literatura espírita oferece, nós temos duas possibilidades que são absolutamente seguras, absolutamente críveis, porque tem elementos. A espiritualidade se manifestou, nós temos mensagens, temos livros escritos sobre isso. Não é eu acho, o Chico é uma alma iluminada, Kardec também é, então são a mesma pessoa. Não. Não funciona assim, né? Até porque não existe uma escala de evolução que os espíritos ofereçam, mas pela grandeza da capacidade intelectual moral e da dimensão da missão, a gente tem condição de fazer essas gradações. Então, se tratam de espíritos absolutamente distintos, cada um com seus méritos extraordinários. Mas Kardec foi, então, druida, né? 5 décadas antes de Cristo. Então, percebe-se que antes do Cristo, nós já temos referência de um espírito absolutamente nobre, na época do imperador Júlio César, em que, na condição de sacerdote druida da civilização celta, vinculada à região das Galhas, que hoje é a França, e aí a gente entende o porquê que Kardec depois, né, volta ao solo francês para a consolidação do trabalho de codificação espírita. E interessante, quem conhece um pouco da cultura celta, eles eram civilizações, comunidades bem avançadas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista religioso. E os sacerdotes druidas, eles tinham funções religiosas, eles tinham funções jurídicas, eles tinham funções pedagógicas, funções médicas. Eles transcendiam a condição de meros cidadãos. Eram agentes políticos, verdadeiros guardiões da própria cultura, que àquela época já apresentava grande nobreza. Então, quando o espírito Zéfiro traz essa informação para Kardec, isso é registrado pelo seu principal biógrafo, Henri Salce, ele se utiliza, Hippolyte Léon Denisard Rivail, se utiliza desse nome, Allan Kardec, para que pudesse, então, dar vazão a todo o seu processo de metodologia construtiva dentro da codificação. Por quê? Porque na condição de Hippolyte ele já tinha várias obras escritas, ele já era conhecido. Se trata de um homem que era uma referência no campo da pedagogia e de outras culturas e artes, como nós vamos ver. Então ele faz questão de quebrar a condição do homem, né, velho, conhecido da política, da sociedade e do estudo tradicional, para, né, se vincular de maneira exclusiva, nos quase 15 anos dedicados à doutrina, para que não houvesse confusão. E
A outra referência que nós temos, segura, até porque tem livros escritos sobre isso, mensagens, homologadas inclusive pela própria federação, pelo Chico, Humberto de Campos e tantos outros. Porque, veja bem, quando nós estamos adentrando ao Espiritismo, a gente vai encontrar uma amálgama absolutamente extraordinária de obras. Muitas delas não são obras boas, porque trazem elementos ruins. Se a gente está adentrando, se a gente está se aprofundando, se fixem nas obras publicadas, estudadas, referenciadas e divulgadas pela Federação Espírita Brasileira, porque nesse papel, nesse quesito, a Federação fez, ao longo desse mais de um século e meio, um trabalho extraordinário de preservação do conteúdo espírita de maneira pura. As obras que não são referenciadas pela FEB, nós precisamos ter uma cautela muito maior, embora a gente tenha obras extraordinárias que não foram publicadas pela Federação. Mas é importante que a gente entenda esse contexto. Então, nós temos lá, em 1369, a figura extraordinária de Jan Hus, ali no Reino da Boêmia, atual República Tcheca de hoje, que à época era parte do Império Romano Germânico. Né? Roma, como sempre, com seus tentáculos em toda a Europa. E, naquela época, ele já era conhecido, já tinha livros consagrados, livros, inclusive, de arte, de filosofia, de teologia, livros que estão disponíveis até os dias de hoje, no latim, no francês, no tcheco, no inglês. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer, lá na cidade velha da República Tcheca, o monumento a Jan Hus. Ele é um herói nacional. E aí a gente vai entender por quê. Em 1400, ele foi ordenado sacerdote católico. No ano seguinte, 1401, ele assume a Universidade de Praga, a principal, uma das principais universidades da Europa na época. E ele, à época, olha, percebam a grandeza desse espírito extraordinário, ele se posicionou contrário às indulgências. Ele era contra o tribunal da Inquisição. Ele não aceitava a supremacia do Papa na condição de um representante de Deus infalível, em 1400, antes da Reforma Protestante. Então, Jan Hus é considerado um pré-reformista. O que ele defendia? Ele defendia o Cristo e o Evangelho. Esses dois deveriam ser reverenciados. Né? É uma dinâmica que até hoje não se alcança nas religiões tradicionais, à exceção da doutrina espírita, não é mesmo? Então, ele condenava o patrimônio dos padres, porque enriqueciam, à época, muito mais do que hoje, né, com o processo de enganação de uma sociedade mística e de baixíssimo padrão intelectual, e tentava aproximar as verdades do texto bíblico, conversando na língua do povo. Então, ele fazia as pregações em tcheco, o que era, terminantemente, à época, proibido pela igreja, porque ele tinha que falar em latim, de preferência virado de costa para a plateia. Para a plateia realmente não entender o que estava sendo dito. E ele, então, adotava uma nova dinâmica. E por isso, e por outras coisas, ele foi excomungado 2 vezes. Aliás, procurei na história e não conheço um caso de que a igreja tenha excomungado uma criatura 2 vezes. Né? É quase como se você assassinar uma pessoa 2 vezes. Mas ele conseguiu esse efeito. De tanto que ele incomodou o status quo de uma realidade dominante à época. Nós estamos falando de um espírito absolutamente inteligente. Né? E a Cúria Romana, preocupada, né, com o seu estilo diferente de pregação, ela, obviamente, tentou sufocá-lo. Dentro desse processo, a Inquisição entra em cena. Mas ele era muito bem quisto pelo imperador boêmio Segismundo. E ele foi convocado pela Cúria Romana, em 1414, para prestar satisfação. Como a possibilidade de ser preso era grande, ele tem um salvo-conduto dado pelo imperador, dizendo que ele não poderia ser preso. Mas o que fizeram os padres? Prenderam ele. Então ele ficou preso 1 ano e foi condenado a ser queimado vivo, né? Foi o concílio de Constança, na região da Alemanha, e depois de preso e condenado, torturado, ele foi queimado vivo. E contam os seus biógrafos que ele cantava, orava e perdoou aqueles que participaram do processo de queima. Algo
que a gente viu com poucas criaturas, né? Joana de Cusa, o próprio Cristo, no momento do martírio, perdoando os seus verdugos. E tem uma frase absolutamente extraordinária que está registrada na sua biografia, que é a seguinte, e eu reputo como frases proféticas, em que ele diz o seguinte: hoje assais, assar mesmo de assar, um pato, mas dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não mais o alcançarão. E por que ele usou essa expressão? Porque Hus, em tcheco, é pato, né? Então era o João Pato, Jan Hus. O assassinato de Hus criou uma celeuma no espectro social da Boêmia. Inclusive, ele teve o seu discípulo, depois também queimado vivo, né? Assassinado pela sanha católica, que foi nada menos do que Jerônimo de Praga. O engraçado é o seguinte, todo mundo conhece Jerônimo de Praga. Todo mundo já ouviu falar de Jerônimo de Praga, mas de Jean Hus quase ninguém. E Jerônimo de Praga era discípulo de Jean Hus. Inclusive, em alguns momentos, ele declina, né? Porque os católicos que gerenciavam o tribunal romano, se você declinasse, né, eles te perdoavam, você ficava preso, mas não era queimado. E ele pensou em declinar, mas quando ele viu o exemplo do mestre, ele volta atrás e assume, sim, a sua crença no processo libertário da fé religiosa e também acaba assassinado. Então, além de mártir, ele foi um precursor da reforma protestante. Por quê? Porque um século depois é que surgiu Calvino, Lutero e Erasmo. Então, quem estuda a história da teologia, do desenvolvimento religioso no mundo, entende o papel extraordinário de Jean Hus. Ele foi o primeiro reformista, foi ele que começa a desconstruir a base da Igreja Católica para que o protestantismo ganhasse força. E aí a gente tem, né, o processo de disseminação das identidades religiosas, de divisão, e a Igreja passa, então, a perder força. E o interessante, ele é considerado o primeiro mártir 16 anos antes de Joana d'Arc, né, porque Joana d'Arc é queimada em 31. Ele foi queimado em 1414, Joana d'Arc em 1431, porque os ingleses se sentiram incomodados, né, com o avanço francês e com a ação desse nobre espírito que foi Joana d'Arc. Também foi queimada viva. Então, o papel desses grandes luminares do século XVIII, Calvino, Erasmo, Lutero, só foi possível em função da genialidade, do espírito exitoso, da coragem desse que depois conhecemos como Allan Kardec. Então, ele foi corajoso, valoroso, reformador, abriu sua vida, obras, caminho para a queda do processo religioso se deu com a ação dessa figura extraordinária. E quando a gente estuda a biografia, tanto de Kardec quanto de Hus, a gente vai ver que foram especialistas em ortografia, especialistas em gramática, defenderam a verdade, eram poliglotas e tiveram suas obras queimadas, né? Porque ele também teve as suas obras queimadas. Então, nós vemos um espírito, nós estamos falando 4 séculos e meio, né? 4 séculos antes da sua principal e mais proeminente encarnação, como Allan Kardec, absolutamente comprometido com Jesus, trabalhando em defesa do Novo Testamento e depois no processo de codificação. Então, um dia não tarda que a sociedade mundial vai reconhecer a grandeza desse grande gênio que foi Kardec, esse grande missionário da humanidade e de todos os tempos. Mas nós temos elementos na literatura espírita para reforçar o que eu estou falando, porque não é só o que eu estou falando, é o que está registrado e que vocês precisam, na medida do possível, introjetar, entendendo a grandeza desse espírito. Então, tem uma mensagem de 1942, Humberto de Campos, cujo título é Lembrando a Kardec. Então, diz o seguinte: no momento em que Jesus se dirige a Jean Hus, antes do processo de reencarnação. Então, é absolutamente incomum na literatura espírita a gente ter reencarnações sendo autorizadas e preparadas com a participação do Cristo, depois a recepção do Cristo, quando esse espírito volta, através da morte, né, pelo processo de desencarnação, aos páramos luminosos. E Kardec, nós temos essas duas referências. Então, o Cristo vem, homologa antes dele vir e depois quando ele volta, né? Nós não temos essa referência na literatura. Para que vocês entendam, né, para que
extraordinário. Então, está dito por Jesus, nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A filosofia e a ciência intoxicaram as próprias fontes da ação e do conhecimento. Olha só, nós estamos no século XVIII, indo para o século XIX. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O evangelho do amor permanece eclipsado no jogo das ambições desmedidas dos homens viciosos. Na restauração da verdade, e aí Jesus chama a atenção dele, né? Não espere os louros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Olha só. No livro Cartas e Crônicas, do irmão X, cujo título é Kardec e Napoleão, um livro publicado pela FEB de 1974, a gente tem uma referência talvez das mais extraordinárias da literatura espírita a respeito da grandeza de um espírito. Diz, então, que um grupo de almas iluminadas se reuniram para marcar a entrada do terceiro milênio e a nova fase do cristianismo queria se basear nas estruturas já fincadas, né, nas próximas décadas da doutrina espírita. Essa reunião se deu em 1799, no último dia, 31 de dezembro de 1799. E, na esfera superior, essa grande assembleia de sábios e de bons espíritos marcaram a entrada do próximo século, né? Século XIX. E interessante é que ele descreve um conjunto de almas, que a gente pode aqui lembrar de algumas, né? Se achavam lá Sócrates, Platão, Aristóteles, Galileu, Pascal, Hipócrates, Fenelon, Swedenborg, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Cristóvão Colombo, Giordano Bruno, São Luís. Espíritos absolutamente extraordinários, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Dante Alighieri, Robespierre, Voltaire, já num patamar evolutivo um pouco menor do que esses que nós citamos anteriormente, e alguns reencarnados, né? Fala de Beethoven, Faraday, Goethe, Pestalozzi, Pio VII e Napoleão, porque Napoleão tinha um papel para a consolidação e disseminação do espiritismo na estrutura de um país que se organizava do ponto de vista político, do ponto de vista civil, do ponto de vista do direito, da legislação, da igualdade, da liberdade. E a gente sabe que ele se perdeu nesse processo missionário. Mas aí diz o seguinte, o texto, que no momento, no ápice dessa assembleia, desce uma ponte elevadiça de luz com um conjunto de estrelas iluminadas, que ao bater no solo se transformam em estruturas humanas, e dentre elas, a que mais chamava a atenção era exatamente a figura de Kardec. Pelo olhar, pela postura, pela irradiação luminosa, pela tiara de luz, pela doçura no olhar, e todos ficaram em reverência. E muitos desses que ali estavam, e lembrem, né, Sócrates, Hipócrates, Fenelon, figuras absolutamente extraordinárias. Muitos desses, diz o texto, se ajoelharam. Então a gente imagina esse cenário. Começa nesse século, então, né, segundo a própria narrativa, a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Em 1804, o primeiro cônsul francês, Napoleão, absolutamente perdido nas suas aventuras sanguinolentas, porque Napoleão fez muita coisa boa, mas ele exagerou no processo de sufocamento de nações mais frágeis. Então, o que ele fez? Embriagado pelo poder, ele desautoriza a Igreja Católica e traz o Papa para coroá-lo em Paris. O Papa que estava na Itália, no Vaticano. E Napoleão, então, diz Humberto de Campos, que converteu celestes concessões divinas em aventuras sanguinolentas, enquanto Kardec, que era para ter o suporte do imperador, né, do referente, do presidente, da maior autoridade da nação mais poderosa da época, não teve. Então ele se apagou na própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, mas mesmo assim, diz os espíritos, ele deu integral cumprimento ao seu processo missionário, inaugurando a era espírita. Então, precisamos entender, né, que o espiritismo surge em 18 de abril de 1857. Agora, há 11 dias, né, hoje é dia 7, nós vamos fazer 169 anos. Um bebê. O espiritismo é um bebê.
Surgiu ontem, do ponto de vista histórico, né? Diz então Humberto de Campos que será considerada a sublime renascença da luz para todo o mundo. Podem não acreditar, né? Quem está adentrando a seara espiritista pode parecer proselitismo, sensacionalismo, mas quando a gente estuda a fundo, a gente vê que é um processo de avanço e de libertação da verdade que nasceu nas religiões tradicionais e que culmina no processo da codificação da doutrina espírita. Então, não é desmerecendo a história, muito pelo contrário, é colocando o espiritismo no seu patamar verdadeiro. No capítulo 21 do livro Cartas e Crônicas, Crônicas de Além Túmulo, aí nós já estamos falando de outro livro, no capítulo 21, nós temos a mensagem cujo título é O Grande Missionário. Então, ali, Humberto de Campos compara os papéis de Kardec com o de João Batista. Ele não está dizendo que são a mesma pessoa, né? Porque, veja bem, João Batista foi Elias, que também foi a referência de Moisés. Quer dizer, não tem outro espírito, né? Tem que ser Elias, João Batista, Kardec, Chico, Amenófis, Josué, Platão. Quer dizer, não tem outro espírito para poder colaborar com o processo de desenvolvimento da religiosidade humana. Então, a gente precisa racionalizar esses processos. Então, ele compara pelo que João Batista representou na condição de precursor do Cristo, né? Não está dizendo que é o mesmo Espírito, mas aí as pessoas somam 1 mais 1 é igual a 3 e pronto, chegam à conclusão de que estamos falando do mesmo Espírito. Isso, de fato, não é importante, né? A gente saber a reencarnação anterior. Mas dentro de todo aquele contexto que eu coloquei no início da nossa falação, só a de Druida e a de Jean Rus é que a gente tem como confirmação absolutamente crível, com informações e com a homologação dada pela espiritualidade. E aí a gente vai perceber que só com 50 anos de idade, diz Humberto de Campos, isso é interessante, a personalidade alcança a preponderância. Olha, como é curioso, um espírito extraordinário, um espírito inteligentíssimo, um gênio, e a gente vai ver, né, dentro de seus elementos biográficos, só com 50 anos de idade ele alcança a maturidade para que o processo de influenciação mundana, os interesses materiais, não mais atrapalhassem o seu trabalho missionário, né? E aí a gente vai ver a didática, a sabedoria nas escritas, na palavra, a condição do raciocínio absolutamente incontestável, a renúncia, a dedicação do seu apostolado. Kardec foi atacado todo dia, não era dia sim, dia não, todo dia ele era atacado. Então, foi uma personagem maior desse plano intangível. E Humberto de Campos diz o seguinte: a mais elevada das obrigações de um missionário sob a tutela de Cristo. Então, Humberto de Campos está dizendo que Kardec foi o missionário mais importante sob a tutela do Cristo. Se a gente considerar o papel de Moisés, se considerar o papel de Elias, o próprio João Batista, a gente vai entender que é uma referência dentro de um processo de progressão. Então, a gente pode até colocar ele num patamar melhor ou não. Isso, de fato, não é relevante. Mas a informação que ele dá é de que o papel de Kardec foi absolutamente extraordinário dentro dessa curva de progressão da verdade religiosa que hoje abraça o mundo. Então, isso é muito significativo. Isso nos remete a uma reflexão profunda. Por que um espírito, né, desencarnado, sobre a batuta do apoio, do suporte, né, da mediunidade de Chico, iria trazer uma informação tão importante como essa? E aí ele diz o seguinte, que logo do seu processo de desencarnação, isso também é incomum, antes que ele ficasse vinculado ao caixão, né, ele foi deslocado do corpo, levado para as esferas luminosas, e uma multidão de espíritos veio homenageá-lo, e do alto, vinculado à voz do Cristo, desce um clarão, um faixo de luz sobre a sua personalidade, e uma poderosa e suave voz diz o seguinte: Kardec, Jesus, regozija-te com a tua obra. Porque o Kardec, dizem depois outras mensagens, né, e elementos biográficos, normalmente os trazidos por Frederico Júnior, que Kardec, quando desencarna, ele fala: nossa, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter sido mais útil. E é verdade, né? Todos nós somos espíritos falíveis, vamos passar por essa sensação.
Todos. O único espírito que não errou, que não titubeou, que não engasgou foi Jesus. O resto, não, só Jesus. Só Jesus passou pelo planeta na condição de espírito puro. Todos os outros, né, tiveram grandes sucessos e pequenos fracassos dentro dessa leitura. Então ele diz: a luz que acendestes com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé, que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se encontra em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu, olha só, estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Se vale para Kardec, vale para a gente. Todo esforço, todo sacrifício, né? Todo sofrimento fica registrado na contabilidade divina. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos, porque ele se sentiu pequeno. Poderia ter feito mais, porque o espírito se desvincula da matéria, então a mente, a memória se dilata dentro do planejamento extraordinário que foi a consolidação da doutrina espírita. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. E ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o evangelho no seu novo dia. E aí, diz que depois dessa frase, ele foi escoltado por um grupo seleto de espíritos nobres, a fim de ser recebido, né, pela palavra direta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto estava numa grande assembleia, veio a voz. Depois, só alguns eleitos tiveram condição de ascender aos paralumos luminosos e receber, quem sabe, um espectro da grandeza de Jesus, porque Jesus é inalcançável do ponto de vista das nossas percepções. E eu concordo com isso. Bênção para os infelizes e desafortunados, porque eu estou dentro desse circuito. Então, 3 de abril de 1804, Kardec nasce. Logo depois, em Yverdun, ele se torna discípulo de Pestalozzi, que era o maior pedagogo e um dos maiores de toda a história. E, simplesmente, ele falava profundamente 6 línguas. Conhecia mais umas 4. Alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês e o próprio francês. Era um poliglota proeminente. Escrevia, conversava nessas línguas. Bacharel em ciência, letras, filosofia. Além de tudo, era contador, gramático, pedagogo, aritmético, professor de química, matemática, astronomia, anatomia. Um gênio. Mas a sociedade não reconhece, né? A sociedade conhece mais os nossos funkeiros, os nossos blogueiros, os artistas, né, do cenário pop mundial. Mas foi um espírito extraordinário. Espírito que era conhecedor e dominador de várias ciências. Aos 20 anos de idade, ele escreveu peças de pedagogia que até hoje são respeitadas na França. Aos 24 anos de idade, Kardec já era um escritor consagrado na França, na condição de Hippolyte Léon Denisard Rivarieux. Eu tenho algumas obras dessa época, e a gente vê a clareza, a genialidade, a escrita, a percepção de um jovem. Nós estamos falando de uma criatura de 20 anos. A maturidade de um espírito. Coisa que a gente não vê comumente. Então, diz a doutrina, diz a literatura, né, em torno da biografia de Kardec, que ele era tão produtivo, tão trabalhador, que ia dormir tarde e acordava 4h30 da manhã. E os espíritos superiores chamavam a atenção dele, que ele estaria se desgastando demais. Você está se desgastando demais, mas eu preciso trabalhar, tem muita coisa para ser feita. Eu preciso dar conta do processo que me foi destinado. Então, até por um certo cansaço físico, ele teve um aneurisma cardíaco, não cerebral, cardíaco, as pessoas confundem. Então, ele vem a falecer com 65 anos, o que à época era considerado uma idade relativamente avançada. Porque hoje, nós estamos falando, né, do século XIX, né, 170 anos, né, quase, né, um pouco menos. 160 anos.
Hoje é que nós estamos alcançando aqui no Brasil 74, 75 anos de expectativa. Então, a expectativa de vida naquela época era em torno de 48, 50 anos em solo francês. Então, ele passou um pouco dessa fase, mas alcança aos 65 anos, 14 anos de colaboração extraordinária e fez o que nós, todos juntos, não conseguiríamos fazer em 200, 300 anos. Né? Então, ele sucumbe à ruptura desse aneurisma cardíaco, mas sua biografia o mostra com absoluta segurança, total equilíbrio de si, dos textos e das verdades que ele trazia, e os espíritos da codificação, os espíritos superiores da codificação, o chamam de mestre. Então, a gente precisa entender o que isso representa. Encerrando, rápidas palavras sobre esse grande gênio da humanidade, eu reputo, se eu tivesse que escolher 5 entre os mais evoluídos que pisaram na face do planeta, excetuando Jesus, com certeza Kardec estaria, né? Com certeza Kardec estaria entre eles. Sócrates, Maria, Moisés, esses espíritos estariam nessa lista, né? João Batista, porque João Batista foi Elias e foi Moisés. Então, João Batista, até porque Cristo declinou entre os nascidos de mulher, entre os varões nascidos de mulher, eis que aqui se estabelece o maior, João Batista. Então, ele está entre esses 4 ou 5 espíritos mais evoluídos que pisaram na face da Terra. Mas em João 14 a gente tem a referência da doutrina. Podem não acreditar, eu particularmente acredito. E a crença é um processo que se dilata e é um processo individual. Está dito lá, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei meu Pai que ele vos enviará um outro Consolador. E a gente vai estudar 4 elementos dentro desse texto. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome vai ficar eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que vos tenho dito. Opa! Então, primeiro ponto, outro Consolador. Então, Jesus está falando que viria outro Consolador. Por que que os religiosos tradicionais insistem que Jesus vai voltar? Se ele mesmo disse que viria um outro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Será que vai vir uma outra revelação? Os Espíritos dizem que são 3. Velho Testamento, Novo Testamento, doutrina espírita. Vai vir um outro? Está dizendo que não, porque vai ficar eternamente convosco. Porque é do processo de libertação dessas verdades que não estão mais sendo desconstruídas. Nenhuma verdade que o Espiritismo trouxe foi desconstruída nesses 170 anos e não será, porque é reflexo da verdade. Não é o que nós temos no Velho Testamento e nem o que nós tivemos no Novo Testamento. Elementos que se omiscuíram pela intervenção humana e que estabeleceram premissas e princípios que foram destruídos pela verdade, pela evolução, pela metodologia, pelo avanço tecnológico e intelectual. Não é mesmo? Nenhum dos dois fala em reencarnação, né? Nenhum dos dois fala em pluralidade das existências. Nenhum dos dois explora a questão do livre-arbítrio ou da lei de causa e efeito. Então a gente vê que a doutrina espírita não será jamais desconstruída, porque senão deixa de ser a terceira revelação. Porque senão eu mesmo vou procurar um outro ideário religioso. Né? Então, ensinará todas as coisas. Então vai ficar eternamente. Eternamente é eternamente, não é até ali. Né? E a gente vai, obviamente, crescendo em conhecimento. É um processo revelador ainda muito pequeno, porque a nossa capacidade de absorção ainda é pequena. Mas a verdade é a verdade. E ela se dilata dentro desse espectro. E o que Kardec diz? Que nas sociedades avançadas nós não temos divisões, porque a capacidade intelectiva e moral é muito maior. A gente divide por limitação intelectual. Então tudo tem que ter início, meio e fim, fácil, médio, difícil, início, meio e final, dentro do elemento pedagógico. Então a gente separa as coisas, né? Então é matemática, é química, é física, é anatomia, é geografia, é história, é religião, é filosofia. Na verdade é conhecimento, tudo é conhecimento. Dentro do espectro religioso, brahmanismo, shintoísmo, espiritismo, protestantismo, budismo, judaísmo, é ismo que não acaba mais. Só dentro do espectro protestante são 3.000 núcleos de pensamentos distintos. Por quê? Porque nós precisamos identificar aquele conjunto de crenças que nós nos vinculamos. Mas com a dilação da capacidade intelectiva, nós estudaremos a verdade. Então não precisa mais de nome. A religião se vincula à filosofia, que se vincula à ciência, e os elementos todos serão estudados em uníssono, porque teremos muito mais condição de entender, de amadurecer, sem a necessidade do elemento de distribuição, que hoje é tão importante para a absorção de conhecimento, que a pedagogia define tão bem. Nos ensinará todas as coisas dentro de um processo crescente.
e nos recordará tudo aquilo que vos tenho dito. Então, muita coisa que Jesus disse foi esquecido, até mesmo os elementos do processo de reencarnação. E o que é importante a gente entender? Essa análise é muito clara e, às vezes, não salta aos olhos de maneira abrupta, porque as pessoas precisam fazer link com um conjunto de literaturas e biografias e textos e mensagens, entendendo que o processo de desenvolvimento religioso passou por esse ciclo. Então, nós temos o Pentateuco, Velho Testamento, primeira revelação. Qual que é o núcleo duro do Pentateuco? Os 10 mandamentos. Pentateuco, né? A gente tem Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. E aí a gente tem um avanço para a personalidade do Cristo, que é o Novo Testamento, segunda revelação, que também é um Pentateuco. As pessoas não sabem. Nós temos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Atos gerais, Epístolas gerais, Epístolas de Paulo e Apocalipse. São também 5 conjuntos de livros, olha que interessante. A terceira revelação, que não tem uma personalidade, porque foi trazida pelos Espíritos, Kardec faz questão de se desvincular dessa leitura, é também um Pentateuco, não é mesmo? Livro dos Espíritos e os outros 4 que vieram em função do Livro dos Espíritos, na ordem, né? Livro dos Médiuns, 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, 64, trata da segunda parte, Livro dos Médiuns da primeira, né? Depois, Céu e Inferno. Depois nós temos a Gênese e aí os 4, Céu e Inferno tratando da terceira parte. E a Gênese muito mais solta por elementos conquistados e trabalhados pelo próprio codificador. Também 5 livros. Como se a história da religiosidade nos demonstrasse que esse processo tem um planejamento, não é uma coisa estanque. Mas ficam presos a esses livros? Não. Qual que é o núcleo duro da doutrina espírita? O Livro dos Espíritos. É o marco formal de surgimento desse conjunto de pensamentos extraordinários que congrega filosofia, religião e ciência. É mesmo? Qual que é o núcleo duro da condição, estabelecimento do Pentateuco, segunda revelação, Novo Testamento? Os 4 evangelhos. Então, a gente vê o crescimento e a estrutura do ideário religioso dentro de um processo de planejamento. Então, em 1857, 18 de abril, estamos há 11 dias, o Espiritismo vai fazer 169 anos. Os Espíritos dizem que raiou para o mundo a era espírita, a era da verdade. Para muitos ainda não é, porque nós somos ainda uma pequena minoria, 25, 30 milhões de espíritas, né, no planeta. É uma fração insignificante, mas um conjunto também significativo de simpatizantes que estão migrando até pelo avanço das informações que estão na rede. Daqui a pouco o Espiritismo vai se tornar algo mais universalizado. Então, o Livro dos Espíritos é o código, dizem os Espíritos, de uma nova fase do pensamento humano. O Livro dos Espíritos não é um livro comum. Ele é o livro dos livros. A gente um dia vai entender isso. O nosso dever é estudar, é meditá-lo, é ler, relendo. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, é o marco inicial de todo esse processo de redenção do pensamento humano. O Espiritismo surge com ele se consolida. Né? E eu, às vezes, me corto o coração quando eu vejo ataques. Agora nós temos mesmo. Está na internet, né? Espíritas progressistas da Bahia fizeram uma versão do Livro dos Espíritos antirracista. Espíritas progressistas, né? Começa a mexer política, já é complicado. Eu tenho na minha biblioteca um Livro dos Espíritos atualizados, feito por um médium de Brasília que já desencarnou e deve estar respondendo na espiritualidade por esse achaque. Então, assim, a gente percebe que as trevas querem atuar, como se dissessem, o Livro dos Espíritos até tem coisa boa, mas Kardec foi racista. Kardec racista? Eu que sou espírito inferior já não sou. Kardec racista, pelo amor de Deus. As pessoas se prendem a uma linguagem do século XIX. E os processos de cultura, dos elementos da sociologia, da própria comunicabilidade alteram, mas não. Kardec foi racista. Então, é visivelmente um ataque, né? Espíritas baianos. Né? Então, é interessante vocês depois
vão ver que na internet isso está tomando corpo. E, obviamente, nem existia espiritismo, nem a palavra espiritismo, que foi estabelecido por Kardec. Né? O espiritismo surge com Kardec. Hoje, o que as religiões de matriz afro fazem é se apropriar dessas expressões, espírito e espiritismo. É uma outra história. Tanto é que a FEB muda Centro Espírita para Casa Espírita, exatamente para criar uma desvinculação. A gente mantém a mesma sigla, né? CEF, Casa Espírita Fonte de Esperança, Centro Espírita Fonte de Esperança no passado. Mas a gente se desvincula do centro porque está vinculado, do ponto de vista, né, da leitura comum, aos elementos culturais e religiosos das matrizes africanas. Não tem problema. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é essa coisa. Essa cadeira é azul, ela não é verde. O espiritismo é de uma leitura kardecista, não é umbandista, não é do candomblé, né? Não é muito menos da quimbanda. Então a gente precisa marcar o certo de maneira clara. Então os fatos espíritas, eles sempre existiram e sempre foram interpretados de maneira incompleta ou muitas vezes errada. Então o Velho Testamento é a síntese da Antiguidade. Que coisa extraordinária. Tem muita coisa boa no Velho Testamento. Mas também está lá dizendo que o pai pode matar o filho se ele não obedecer à ordem do pai. Então a gente precisa avançar nesses elementos. E o Novo Testamento é a síntese do mundo greco-romano com os elementos judaicos. E a gente vê que o Livro dos Espíritos é a porta para um mundo moderno, porque ele é o arcabouço da doutrina. Ele tem elementos, né, da constituição filosófica e dos elementos científicos. Na questão 798 foi perguntada para os espíritos: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado por algumas pessoas? Porque hoje é isso, né? Hoje é partilhado por algumas pessoas. Aí diz, não, vai ser uma crença geral e marcará nova era na história. Porque 169 anos, como eu disse, é uma criança, né? Do ponto de vista da história, acabou de nascer. O que o espiritismo será daqui 500 anos, daqui 1000 anos? Vai ser a referência, vai ser a luz do mundo, eu não tenho dúvida. Porque a filosofia, que é esse conjunto de conhecimentos que traz a compreensão da realidade na sua totalidade, onde nós temos, né, as questões da razão, do conhecimento, da consciência, é considerado pela doutrina espírita. Magnetismo, matéria, energia, gênese, princípio vital, princípio espiritual, perispírito, são considerados pela doutrina espírita. E os elementos religiosos que quase todas as religiões trazem, muitas vezes com algumas deformidades, e que o espiritismo aprofunda, que são as questões morais, são as máximas morais, normalmente aquelas trazidas pelo Cristo. Mesmo? Então, percebe-se que é um novo estágio dentro da progressão do que nós conhecemos como desenvolvimento religioso. Tem uma passagem interessante na convivência rica e extraordinária entre Emmanuel e Chico, que logo quando Emmanuel se aproxima no processo de ambientação mediúnica com o Chico, que foi a maior antena parapsíquica da história da humanidade, nos deixou homologados 459 livros, fora mensagens, fora cartas e fora outros livros que não foram homologados. Um material absolutamente vastíssimo, que em nenhum momento entra em discordância com a codificação. Emmanuel fala, olha, nós vamos trabalhar ainda por um longo período. Então eu te faço aqui uma recomendação. Essa recomendação, Chico, você vai levar para a vida toda. Você tem que se fixar nos ensinamentos de Jesus e nas lições de Kardec. Então ele tem uma gradação. Ensinamentos de Jesus e nas lições de Kardec. E o Chico, mas... Aí, calma que eu não terminei. Se um dia eu, Emmanuel, o seu protetor, o seu benfeitor, o seu amigo, o seu companheiro da caminhada de evolução aí, rumo ao infinito, falar alguma coisa que não esteja de acordo com Jesus ou com Kardec, então você vai me deixar de lado, vai esquecer e vai permanecer com Jesus e Kardec. Então, o Chico nasce dentro desse espectro de revolução missionária com essa referência, né? E a gente vê, às vezes, dentro do próprio movimento espírita, pessoas... Não, Rusteng, não, um médio tal, um médio...
Sabe? É preocupante isso, porque Bezerra, quando se manifestava no encontro da Confederação, e eu tive várias oportunidades, né? Congraçamento das Federações Espíritas Brasileiras, e o Divaldo trabalhava no processo de corporação mediúnico, quando estava entre nós, e sempre Bezerra dava uma palavra, e em todas as vezes que eu fui, Bezerra, olha, meus irmãos, não esqueçam de estudar Kardec, não esqueçam de referenciar Kardec, não esqueçam de entender a grandeza desse espírito e o trabalho que ele deixou. Como se dissesse, né? Não vão tergiversar com outros elementos culturais dentro do que verdadeiramente não é seguro. Obras póstumas, encerrando, porque vocês já estão cansados de mim. Na segunda parte está dito lá que o Espiritismo é chamado a desempenhar um imenso papel na Terra. E aí cria 4, né, elementos dentro dessa subdivisão do que seria esse grande papel a ser desempenhado pelo Espiritismo e pelos espíritas, né? Consequentemente. Então nós estamos, se não agora, num futuro, inserido dentro dessa realidade. Primeiro, reformar a legislação, porque tem muito problema na nossa legislação, né? Retificar os erros da história. Emmanuel diz que, do ponto de vista cronológico, a história não tem muitos erros, mas do ponto de vista moral do estabelecimento de heróis, tem muitos enganos, muitos erros e muitos desmandos. Restaurar a religião do Cristo. Que religião do Cristo? A religião natural, a religião da verdade. Porque o Cristo, na condição de personificação da bondade infinita do Pai Criador, nos trouxe a verdade. A gente chama de cristianismo porque é uma referência elogiosa a esse espírito extraordinário. Mas cristianismo e espiritismo é a verdade, né? Então, estabelecer, restaurar a religião da verdade, que foi perdida por conta desse processo de influenciação humana. Por isso é que Jesus diz a João, se os homens erraram em meu nome, né, enodoaram a estrutura do meu pensamento religioso, agora os homens não mais terão autoridade de falar em meu nome. Os espíritos irão falar em meu nome. É por isso que o espiritismo é a religião dos espíritos. Tudo que está ali não foi pensado por Kardec. Kardec codificou, trouxe, deu ordem, estruturou, amadureceu, criou rotinas metodológicas, mas não é a invenção da cachola dele. São dos espíritos superiores que falaram em nome do Cristo. Então, percebe-se que já, na largada, o espiritismo é diferente, né? E extinguir o ateísmo e o materialismo, que esse é o papel das religiões que fracassaram. Porque o ateísmo e o materialismo têm crescido no mundo do ponto de vista percentual. Então, as religiões tradicionais fracassaram. Isso é ponto pacífico. Podem não concordar, mas é um fato. Porque na Idade Média, na Idade Antiga, todo mundo acreditava no Deus, no processo de religião, todo mundo era ateísta ou até politeísta. Hoje, não. Hoje a gente tem uma camada significativa da sociedade que não acredita mais em Deus. Fruto do fracasso das religiões tradicionais. Então, o papel do espiritismo é de extinguir também o ateísmo e o materialismo. E aí Bittencourt, que é esse espírito extraordinário, é a última frase, prometo, diz o seguinte: a verdade e a eternidade está no livro Jesus perante a Cristandade, é uma obra-prima do conhecimento humano. Bittencourt Sampaio é um desses pioneiros da doutrina espírita, esquecidos dessas figuras extraordinárias que já estão, né, em outras plagas, em outros mundos iluminados, mas que continua colaborando com a consolidação do espiritismo, junto de Bezerra, Saião e tantos outros. A verdade e a eternidade caminham juntas no concerto divino. Frase belíssima. Estudar o espiritismo, aí ele fala, compreendendo, não adianta só estudar. Ah, que é Deus. Ah, tá. Não. Vamos entender o que foi dito. Vamos refletir. Vamos estudar, vamos reler, vamos discutir, vamos concordar, vamos discordar, vamos amadurecer o processo intelectivo. Então, estudar o espiritismo compreendendo é buscar a chave de todo o mistério da criação e alcançar a resolução dos grandes conflitos da vida do berço ao túmulo. Os grandes conflitos da vida do berço ao túmulo, ou seja, em todo o cenário. Então, meus irmãos, Kardec foi um dos maiores gênios e benfeitores da humanidade. Pode ser que nem todos concordem,
mas eu assino embaixo. Quem sou eu, né, para assinar embaixo? Essa palestra está gravada, ela contém muitos elementos, estudos aprofundados. Agradecemos ao Fabiano, nos termos tanto conhecimento nos levando a história do Espiritismo, também do Espiritismo que nós pegamos, completará 169 anos daqui a 11 dias. E também da figura extraordinária de Allan Kardec. Possamos agora nos preparar para esse encerramento da primeira parte das nossas atividades. O que eu peço para o próprio Fabiano faça em nome de todos nós. Que possamos, em conjunto, elevar os nossos pensamentos a Deus e ao seu maior preposto, Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite agradável, nessa casa iluminada, nesse templo abençoado de luz, abraçados pelo magnetismo superior, refletindo em torno de elementos que são enriquecedores para a nossa alma do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual. Que possamos, Jesus, amparados na sua misericórdia, sustentados pelo seu amor magnânimo, sermos, um dia, quem sabe, verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, vinculando não só o conhecimento, mas a prática a esses elementos norteadores dessa doutrina de amor e luz que o Senhor representa, que o Senhor defende, que o Senhor nos oferece como dádiva abençoada da tua bondade magnânima. Que possamos ser, a cada dia, melhores do que nós fomos ontem, dentro dessa progressão intelectual e moral estimulada pela doutrina espírita. Que assim seja. Mais uma vez, graças. Encerramos a primeira parte das atividades e daremos continuidade agora com o passe espírita. Convidamos médios para se procederem e aqueles que desejarem receber o passe